pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês algo que tocou meu coração e eu gosto sempre de passar a mensagem que primeiro tocou meu coração porque é sinal que, para a minha experiência própria, aquilo me transformou ou me tocou e me trouxe algo que pudesse me edificar. E aqui no canal, no Portal do Reinício, nós sempre estamos trazendo vídeos concernentes ao Reino de Deus e é importante que você continue assistindo porque vamos falar sobre todos os aspectos dentro daquilo que nós acreditamos que a palavra do Senhor tem para nós nessa geração. E o mais importante, antes de tudo aqui, eu quero só lembrar vocês para inscrever, quem assistir, que inscreva no canal e aperte no sininho ali da notificação para que você possa ter acesso sempre que postarmos os vídeos novos e para que você possa acompanhar também aquilo. Nós temos muito conteúdo a postar aqui, o canal é super novo, nós temos aí apenas 2 semanas que começamos e eu conto com vocês. E eu tenho certeza que é importante você acompanhar isso no momento, principalmente como nós estamos vivendo agora, de pandemia, de comoção, né, de histeria coletiva também. É um leque de coisas que acontece tudo de uma vez. Nós, povo brasileiro, né, povo latino-americano, não estávamos acostumados com essa sensação de guerra, com essa situação, mas creio que também muitos outros países não estavam. E aí eu venho como sempre, para quem nos acompanha há muito tempo sabe que nós estamos vindo sempre avisando, falando sobre procedimentos que certamente aconteceria, ocorreria, precederiam ao estabelecimento do reino de Deus aqui no Brasil. Então você que tem nos acompanhado, continue, compartilhe, porque é algo que eu tenho certeza que vai edificar seu coração e vai trazer respostas de que décadas e décadas e semanas proféticas, né? Você esperou que Deus pudesse trazer e Deus não trouxe. E você fica perguntando por que muitas respostas de oração nunca chegaram, por que muitas coisas as pessoas perguntam e Deus não traz. Então, aqui eu quero te trazer algo que Deus, nós trazemos algo aqui que Deus sempre nos revelou e Deus sempre nos trouxe. E eu acredito que isso seja algo que vai edificar você pontualmente. Eu sei que todos os aspectos são importantes, mas principalmente avisos de Deus para nós cristãos. Não podemos brincar com essa situação, né? Ainda hoje eu estava assistindo o telejornal e eu vi algumas mães, né, chorando e dizendo para levar a sério, algumas viúvas, esse contágio, né, a periculosidade que este vírus tem alastrado em toda a nação, em todos os continentes, em todo o planeta. E aí, com base nisso, eu quero começar aqui falando de uma palavra que me tocou. É uma palavra que eu tenho certeza que já falou com muitos de vocês em outras situações, mas o apóstolo Pedro, ele fala dentro do Evangelho, dentro da palavra, que nenhuma profecia é de particular interpretação, que todos os versículos são interligados, e isso faz com que a explanação do reino traz muito mais respostas do que aquilo que é citado periodicamente aí nos nossos livros, nos nossos cultos, nas nossas pregações, nas filosofias, nas redes sociais, e isso tem que ser interligado. E aí, eu quero falar para você que é algo que Deus usa. O profeta Joel, eu até fiz uma live lá no Instagram e falei até com o pastor Neemias dos Santos, citei um pedacinho sobre isso, e eu sempre uso, né, para quem me conhece, Joel 2, para falar sobre um acontecimento ou para falar sobre algo que seria pontapé, ou seria divisor de águas, ou talvez até um trampolim aí para nós, povo cristão, alcançarmos a plenitude do reino de Deus que estava sendo preparado. E aí Joel fala numa época em que Israel estava debaixo de cativeiro, estava vivendo muitas crises, onde ele fala que estava numa crise geral a agricultura, a política estava numa crise geral, a própria a carestia de tudo, né? E ali também o rito dos sacerdotes, o próprio relacionamento do povo com Deus estava já trincado, ou seja, estava já bastante danificado, machucado por causa da corrupção humana, que sempre, né, os juízos que Deus traz, os juízos, né, que Deus traz na terra sempre foi por causa da rebelião do homem, da apostasia, daquilo que fizeram da palavra e também do seu desígnio, da sua missão. Lembrando que isso parte de um ponto, que essa premissa parte de um ponto em que todo o evangelho precisa ser interpretado, interpretado da forma correta e representado em todas as gerações como sendo
aquilo que representa e traz resposta de tudo que acontece, porque isso sim é a verdadeira forma de servir a Deus, de trazer ao povo as respostas daquilo que está na Bíblia, e principalmente as revelações que vêm, como o próprio Jesus disse que haveria o Espírito, né, de revelar depois dele coisas muito além daquilo que ele deixou. Lá em Apocalipse mesmo, na ilha de Patmos, ele aparece para João e avisa que muitas coisas seriam reveladas, o segredo se cumpriria no fim dos tempos. O próprio Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 também, que quando chegasse que era perfeito, então aquilo que era só em parte seria rejeitado. Joel 2, ele fala sobre essa crise que acomete todo o país. E aí ele fala que aquilo que sobrou do gafanhoto, a oruga comeu, o que sobrou da oruga, o pulgão comeu, e o que sobrou da pulgão, a lagosta comeu. E ele vem falando aqui, exortando o povo, aí ele fala para o povo cingir os vossos lombos, né, de vestir sacos, né, de silício, e lamentai, sacerdotes, uivai, ele usa até esse termo, né, uivai, ou seja, gritem agora. E aí ele fala, ministros do altar, vinde, ministros do Deus de Israel, vinde, passai a noite vestidos de panos de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, e a oferta de manjares e a libação também foi cortada. Aí ele fala, a casa não está destruída, o mantimento diante de vossos olhos, e da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo foi cortado. E aí eu começo aqui falando o que Joel traz nesse momento para o povo de Deus ali. É claro que nós sabemos que isso aconteceu no intervalo entre o cativeiro e a libertação que o povo teve num tempo promissor, mais à frente, quando o Messias chega. De uma certa forma, Jesus ele não libertou os judeus, Jesus ele libertou o povo da cegueira e do pecado, porque os judeus eles continuaram, mesmo nos tempos de Cristo, debaixo do cativeiro de Roma, que foi uma sequência ali de invasões, né, depois da Babilônia, que veio também Grécia, a Síria, ou seja, todos esses impérios, né, desde lá do Egito, eles foram libertos no Egito, mas depois da Babilônia veio uma sequência de impérios, um devorando o outro, e nos dias contemporâneos a Cristo, é isso que eu quero pontuar aqui, Israel estava debaixo do Império Romano. Então o que Joel fala aqui é algo que estava predestinado a acontecer de uma forma ali geográfica mesmo, com o povo de Israel, mas remete, como toda a Bíblia também, como Paulo fala, de sombra para aquilo que era futuro, e é por isso, e é nesse aspecto que eu quero que você acompanhe o que eu quero dizer aqui. Então ele fala, e ele continua dizendo, dia de escuridade, de densas trevas, né, um dia que a alva não sai e não aparece sobre os montes, e assim difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. E aí eles vêm diante de uma geração, à frente dele um fogo devorador. Aí aquilo começa dizendo que por causa dessa crise aconteceria no futuro, porque imagina você que isso não cumpriu nos dias de Cristo, porque não houve um povo grande ali logo depois que Cristo chegou. Pelo contrário, né, Jerusalém, Israel, todo o país, praticamente 98% não creu em Cristo e ajudou o Império Romano a levar para a cruz. Os judeus, diz a palavra que Jesus veio para o seu povo, mas eles não quiseram, rejeitaram. Então essa profecia de Joel, ela remete para o tempo futuro, dizendo que haveria um tempo, chegaria um tempo em que todos os sacerdotes, os pastores, os ministros chorariam amargamente. E isso, como eu disse lá no início do vídeo, também bifurca ou aglutina com outros apontamentos da palavra que diz que Deus visitaria a terra, que as nações lamentariam pela espantosa vinda do Senhor nas nuvens, onde sinais aconteceriam. E aí eu já falei muito em outros vídeos sobre esses sinais da chegada do reino de Deus na terra, que chegaria para dominar e depois ele viria para poder separar, né, para o povo herdar, e ele vem, inclusive através dessa manifestação que nós sempre estamos falando aqui do reino, ele vem para dizer que a religião acabou, que as pessoas estão cansadas, que a política acabou, que não adianta você ficar votando em presidente X e presidente Y, porque tudo sempre cai na mesma rotina, na mesma falácia, na mesma situação, e isso eu sei que sempre existiu. Eu vi hoje, essa semana, uma repórter, uma jornalista conhecida, dizendo que ela está cansada, falando que ela não acredita mais em mudança, porque ela acreditava numa mudança recente no país, e ela está vendo que está havendo novamente tudo que na campanha foi prometido, que era uma política nova, diferente, mas está havendo do mesmo jeito a politicagem, o laranjal, está vendo ela dizendo que ela votou acreditando que não ia haver certos tipos de privilégios, como também
aí está existindo a questão do nepotismo e dos privilégios do toma lá da cá, como nós temos visto aí no presidente atual, onde ele tem trocado muito a miúde os seus ministros e as pessoas de cargo grande, comissionados, por causa, simplesmente por não falar a mesma linguagem do governo. E é claro que lá no início da campanha o governo falava que ele ia usar cargos técnicos, colocar profissionais para ocuparem cargos técnicos, que ele não ia olhar para apontamento, toma lá da cá, porque isso a velha política fazia. Mas ele está fazendo da mesma forma, porque acabou de fazer isso aí com a troca do ministro da Saúde em pleno tempo de combate à Covid-19. E aí, aqui Joel, ele avisa, ele fala que essa crise política estava acontecendo ali e continua, e acontece nesse tempo contemporâneo da profecia, e continua acontecendo nos dias de hoje, e é pano de fundo, ou seja, também não devia ser uma cortina para poder fazer com que o povo cristão esquecesse da verdade, porque na verdade o povo cristão precisa entender que isso é o que Deus está trazendo, um julgamento para poder despertar o povo. E aqui em Joel 2 ele fala que tudo veio como uma bola de neve, e aí não adiantava os líderes, os sacerdotes, os pastores da casa de Israel, ou os políticos, vamos englobar todo mundo aqui, os políticos, os governadores, os cargos comissionados, tentarem fazer algo. E aí ele fala que rasgue o coração. Eu não quero que vocês rasguem o vestido, rasguem. Faça jejum, né, de pão, jejum de água, e coloca cinza na cabeça, como era um hábito dos judeus fazerem no templo lá bíblico. Mas ele fala que queria que rasgasse, quer que rasga o coração. E aí ele diz que no meio disso teria que surgir um povo grande, teria que surgir um povo que haveria de ser um povo que traria resposta, esperança, um povo despido de toda roupa de religiosidade. Por isso que aquela passagem lá de Davi, quando Saul coloca a armadura para ele guerrear contra Golias, ele que representa a primeira e segunda casa, né? E o cara que representa o renovo, segundo todos os profetas, depois da existência dele, Amós, Ezequiel, Jeremias, Isaías, todo mundo fala sobre a segunda casa que haveria de levantar, que seria uma herança que Cristo daria para a igreja. Ele rejeitou aquela armadura convencional, tradicional, e ali ele foi somente com a funda, com aquilo que ele acreditava que era poder de Deus e autoridade na vida dele. E aí fala que vai aparecer, Joel ele fala aqui que vai aparecer um povo, e a sua aparência é como de cavalos e como de cavaleiros, que correm, e o estrondo como carros vem saltando sobre os muros, pulando por cima dos muros, e como chama de fogo, e devoram todos os ferrolhos, e tudo que eles passam que passa por eles dominam. E também diz que é poderoso posto em ordem de combate, chamado para uma tropa de guerra, e passa ali a revista de tropa. E diante deles tremem todos os povos, e todos os rostos ficam empalidecidos de ver aquele povo que chega com informações, com respostas que nunca vieram. E esse povo, ele renasce de repente no meio de um flagelo. Ele haveria de nascer, profeticamente aqui, de um tempo em que estava havendo crises da agricultura, política, crise no sacerdócio, crise humanitária, porque o mundo estava vivendo nessa época grandes colapsos, né, porque era uma época quase lá paleolítica, onde todo mundo guerreava a fogo e ferro, as pessoas tomavam, né, os patrimônios através de matanças e carnificinas. E aí ele fala, jogando isso para o futuro, para que congregue. E antes disso ele fala, converte a mim, como eu estava dizendo, sempre eu falei, né, falei nos dias em que estava vendo o jejum, proclamação do jejum, que esse jejum ele não serviria de nada se não fosse um jejum primeiramente de atitudes ou de fé, quer dizer, de arrependimento e de conversão. Porque da forma como vinha sempre fazendo, da forma como sempre as pessoas fizeram, para Deus não serviria. Então ele queria que fosse uma mudança. Então o principal jejum que Deus exige de todos nós é uma mudança. Então isso que Deus fala em Joel, ele fala que haveria de levantar um exército, e esse exército ele teria que fazer as pessoas ficarem assustadas, impactadas, no meio de crises na agricultura, crises na política, crise em todo lugar. Quer dizer, no momento em que a terra toda estaria diante de uma carestia, né, causada por um ataque de uma praga vinda do céu. E aqui, para nós que somos cristãos, e para você que está me ouvindo, é bem claro, e tem que ficar claro, que
Todas essas pragas são enviadas por Deus. É claro, é óbvio que são. Para quem conhece e acompanha aquilo que falo e escrevo, e nós falamos, o apóstolo e todo mundo do movimento do reino, sabe que sempre nós avisamos e cremos que Deus haveria de castigar as nações com coisas semelhantes a essa que está acontecendo. E lá no final, ele fala para chorar, congregar o povo, santificados, né? No sentido de arrependimento e no sentido de quebrantar o coração, de ter um coração contrito, né? E ao quebrado, para que pudesse, então, quem sabe, Deus vir e trazer aí uma bênção após si. Só que, aí eu quero te dizer, finalizando, aí ele fala, se isso acontecer, então eu farei com que a terra seja abençoada. Observa que quando ele fala de um exército que vem chegando, é um exército que ele modifica todas as questões. É como eu falei lá numa dos últimos vídeos na live, na página, onde eu citei sobre a questão do livrinho amargo, que quando o apóstolo João ele vê que existe um mistério escrito naquele livro, ele queria escrever para aparecer na nossa Bíblia, né? Para aparecer no Apocalipse, ele ia escrever. E diz a palavra que o anjo falou, não escreve, espera, porque na época certa todos vão ver o grande segredo de Deus sobre a terra. Então, o segredo de Deus sobre a terra é que ele haveria de assombrar a terra com sinais tão grandes como esse que está acontecendo. Então, sem mais delongas, saiba que Joel ele profetizou que essa crise ela abarcaria todas as economias, quer dizer, todas as formas de vida, todas as nações, todos os aspectos de vida, colocaria as pessoas, os sacerdotes, sem ter o que oferecer, colocaria as casas fechadas e a própria liturgia encerrada, e ali no meio disso haveria de nascer um povo. E Joel, quando ele termina, ele fala, e aí se vocês arrependerem e entenderem que eu tenho uma mensagem, eu virei e sararei a sua terra. Então aqui ele não fala sararei a vossa terra, como Isaías e Jeremias fala, mas aqui ele fala, então restituir-vos-ei os anos que foram consumidos por gafanhoto, pela locusta, pela oruga, pela lacusta. Por que ele fala isso? Porque parece que ele fala os anos. Então parece que ele remete a uma sequência de pragas e conflitos que haveriam, de situações que haveria, de abarcar toda a terra, toda a situação do mundo. Seria atingido, perturbado por esse movimento que Deus faria, levantando do templo para poder estabelecer o reino dele na terra. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Você que é católico, você que é evangélico, espírita, político, artista, gente de qualquer estirpe que for, se você é de família tradicional, ou se você é um anônimo, se você é uma pessoa empresária, um funcionário, seja o que for, onde você estiver, que língua você fale, que idioma que você fale, que igreja que você participe, qual escolaridade que você tenha, nível de escolaridade que você tenha, trabalho que você ocupe, profissão que você desenvolve, estudou e pratica, aí eu quero falar para você, tudo isso está posto debaixo de um julgamento. E neste momento não pode ser um momento que nós fazemos vista grossa. Precisamos entender que a palavra de Deus ela nos remete a um tempo que essas coisas aconteceriam. E tudo que Joel fala aqui, ele diz que haveria de levantar um povo, e esse povo haveria de estar pronto para poder fazer a terra que era um deserto arrasador, asolador, arrasado, né? Um deserto sem vida, né? O deserto é um lugar sem vida, de espera, de muita dor, de morte, de sequidão, de terra, uma terra ressequida, estéril, onde nada se produz e não tem expectativa, muitas vezes não tem oásis e nem sequer talvez uma miragem de alguma coisa promissora. Mas quando isso tudo acaba, com a chegada de um exército novo, que é um novo tempo, um novo Brasil, um novo cristão, então isso seria uma transformação para essa terra, a qual seria vista novamente como o jardim do Éden, ou seja, voltando ao princípio. Então o que nós estamos vivendo é um chamado para a revista da tropa de guerras. Você que é evangélico, você que é cristão, fuja do meio da ignorância, do meio lá do seu exército, que pode estar trazendo neste momento algo que não seja suficiente ou importante para a sua vida espiritual. O que eu estou dizendo para você é que existem águas profundas para você mergulhar e um exército para você se alistar. Aliste. Se você tem coragem e fome,
de justiça para conhecer e quer conhecer muito mais profundezas de Deus acerca desse momento, desse movimento que está havendo no céu, movimento que está havendo no planeta, para Deus transformar e fazer aparecer um novo povo no mundo. Sobretudo, ele tem escolhido o Brasil para ser pioneiro, quer dizer, pioneiro não, precursor desse movimento. Então siga, continue nos ouvindo, continue crendo, porque Deus, eu tenho certeza que Ele vai trazer muitas informações que talvez não podemos pronunciar aqui neste vídeo, neste momento, mas eu tenho certeza que vai te trazer muitas respostas. E eu sei que isso é aquilo que nós precisamos neste momento, de muitas respostas. Que venha o reino de Deus no Brasil, que prepare o Senado, que prepare a Constituinte, que prepare a democracia, que prepare todos os regimes para sofrer uma invasão celestial do reino de Deus, que para impactar e movimentar e fazer com que as pessoas assustem muito mais. Porque essa frase, essas lives, esses vídeos, essas notícias de que o povo está assustado porque não esperava por tudo que está acontecendo, é só o começo. Vai acontecer muito mais coisas, mas que trará informação, dessa vez conhecimento e reprovação, desautorização, desconstrução de muitos conceitos, sobretudo filosóficos, religiosos, teológicos, né? E até mesmo espirituosos, de pessoas que vão modificar os seus afetos e também vão conseguir entender as coisas de num outro prisma, numa outra ótica, e isso vai ser uma maravilha. Então o reino de Deus está chegando. Quem quer saber um pouco sobre esse momento, vai lá, aqui no canal, tem um vídeo lá embaixo que tem o nome de andar a cavalo e não a pé, barulho no céu, e eu falo, onde eu falo, explano sobre algumas atualidades que está acontecendo agora, sobre coisas que estão acontecendo que nós devemos prestar atenção, que aconteceu lá na Bíblia, está escrito, e aí essas são as profundezas que o povo do reino tem prioridade nesse momento e tem muito o que dizer. Então vai lá e assista para complementar, porque nenhum vídeo pode ser ouvido, assistido aqui, sem que os outros também sejam assistidos, porque muitas dúvidas que nós temos, elas são sanadas lá atrás ou aí na frente, nos conteúdos próximos que virão. Ok? Então é isso aí, até a próxima. Espero que você receba essa palavra de Joel. Há uma crise geral em todos os lugares, mas dessa crise existe um exército que vai nascer, está nascendo para modificar a terra e então restituir tudo que vai ser roubado e de todos vai ser tirado para poder simplesmente ter um resultado que é o estabelecimento do reino de Deus e o desaparecimento de todas as religiões. Porque, afinal de contas, o cristianismo já foi chamado de judaísmo. O judaísmo, antes dele, teve o tempo de Abraão, que nem a lei não existia. E antes de Abraão, teve o tempo de Noé. Então, antes de Noé, teve o tempo de Sete. Então, assim, por favor, vamos abrir a nossa opinião e crer que depois de Cristo a igreja apostatou e que houve grandes mudanças, né? O povo evangélico, por exemplo, só tem 500 anos de existência. Nós temos muito que aprender e prestar atenção na palavra do reino, porque sinceramente é isso que Deus tem para nós. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.